dia, pessoal! Resolvi trazer esse tema corpo estressado porque tema propício aí pelo que eu acabei de passar, sentindo aí meu corpo nesse estresse. Sem divulgar essa live, só resolvi compartilhar com vocês esse momento porque tem tudo a ver com o tema da aula de hoje, que seria do corpo consciente, o que não aconteceu, e aí senti no meu corpo esse estresse e criei formas aí de conduzir essa situação de uma forma tântrica, uma forma consciente. Estou aqui ainda conduzindo essa situação e falei, vou falar sobre esse tema porque é interessante, faz parte também do meu trabalho, do meu processo de autoconhecimento. Então, já que a aula do corpo consciente não aconteceu, e já vou falar o porquê que não aconteceu, vou falar um pouquinho desse corpo estressado. O que acontece com o nosso corpo, o que a gente pode fazer nesses momentos de ansiedade, de estresse, de raiva, que é inevitável, situações do dia a dia, situações externas, atingem a gente, é imprevisível. A gente não tem controle do que pode acontecer. Só que se a gente tiver consciência e conhecimento, a gente sabe conduzir, para não entrar em um estado aí de rancor, de somatização, de dor. Então, para a gente sair desse estado. O que aconteceu? Quem me acompanha aí, os meus alunos, os meus clientes, as pessoas que estavam inscritas no curso do Corpo Consciente, para ficarem sabendo, da situação. Bom, tem um projeto do Corpo Consciente que eu conduzo uma aula de consciência corporal uma vez por mês, sempre no último sábado do mês. E cada aula carrega um tema, então eu sempre trago um tema pra gente abordar, pra gente discutir, pra eu falar a minha visão da psicossomática através do Tantra, através da bioenergética, bom, através aí de várias ferramentas que eu trabalho. Então eu vou conduzindo essa aula, ensinando e também trazendo práticas de meditações tântricas, de meditações ativas. É uma aula super especial. E eu coloco toda a minha energia nessa aula, porque ela acontece só uma vez por mês. Então pense que eu fico aí muitos dias trabalhando em cima dessa aula. E sempre tem bastante inscritos, bastante alunos aí que acompanham essa aula. Acontece que acordei bela, linda, formosa, preparando meu corpo, minha mente, tudo certo para essa aula. Ai, só que aí o universo, ele é sensacional, Ele prega umas peças aí na gente para ver se a gente vai saber trabalhar, vai saber conduzir a situação. Eu não consegui acessar a aula, que seria através do Zoom, no Simpla, por onde eu sempre faço. Deu lá manutenção, acesso de 24 horas só depois, enfim, não consegui acessar. E já era a hora da aula. Só que aí, quando a gente aconteceu comigo, e isso sempre vem nas situações do nosso dia a dia, pega a gente de surpresa. E qual que é a nossa primeira situação? Qual que é a nossa primeira estímulo quando acontece alguma coisa? A gente fica ansioso, O coração acelera, já acha, vai dar uma merda, não vai dar certo, o que eu faço? E quando a gente entra nesse estado de euforia, nosso corpo, ele já vai liberando vários hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, batimento cardíaco aí acelera, entendeu? Que isso tudo vira toxina no nosso corpo e prejudica a nossa saúde física, mental, emocional, tudo isso.
E isso causa um bloqueio na conexão das nossas sinapses neurais. A gente não consegue pensar em uma alternativa. A gente não consegue pensar em um caminho. O que a gente vai fazer? A gente encurta a respiração prende. Quando a respiração prende, é aí que a gente não consegue pensar mesmo, porque não vai oxigênio para o nosso cérebro. E para a gente pensar, a gente precisa de oxigênio circulando no nosso corpo. Mas enfim, o que eu quero compartilhar é que, mesmo eu sabendo de tudo isso, como o corpo funciona, como lidar nessas situações, eu fui pega também, né, por essa questão. Mas foi assim, um lapso, foi rápido essa situação. Me deparei e falei, tá, o que eu vou fazer agora? Voltei, respirei. Centrei, falei, ok, vamos pensar nas alternativas. Aí fiquei pensando, não achei nenhuma alternativa suficiente para continuar, para conduzir essa aula. A opção que veio, que eu consegui, foi reagendar, cancelar essa aula e mandar para amanhã. Então vai acontecer, tá tudo certo, já falei com todo mundo, tá tudo bem, foi resolvido. A situação foi resolvida. Mas e aí o que acontece? O nosso corpo, ele continua liberando essas toxinas, esses hormônios da ansiedade, do estresse, que vai intoxicando o nosso corpo. A gente fica aí com batimento cardíaco acelerado. E como retornar? Como fazer esse retorno, esse centramento de novo? E é esse ponto que eu quero chegar agora, falando do que aconteceu agora, trazendo um pouquinho do que eu estou reverberando e talvez que possa ajudar vocês nos momentos também de estresse, ansiedade, quando vocês se pegam em uma situação que causa a gente sai fora do eixo, não sabe o que fazer. Primeira coisa, quando falam respira, se acalma. A respiração para liberar a tensão, a dor, a raiva, o estresse, não é a respiração pelo nariz, não é aquela respiração que todo mundo fala, inspira e exala pelo nariz. Não, essa respiração vai fazer a gente ficar em equilíbrio. Essa respiração é muito boa, a respiração nasal, mas faz a gente ficar em um estado equilibrado. Mas quando o nosso corpo está em um estresse, ele está em uma dor, em uma raiva, ele precisa liberar essa energia, ele precisa liberar essa força, entende? Porque se a gente guarda, causa dor. E é aí que acontece a somatização. Vai ficar salva essa live, você diz? Eu acho que sim, acho que vou deixar. Eu acho que vai ser legal, vou deixar salvo sim. Se você tá falando da aula, não, é da live, né? Vai ficar salvo. Então, o que acontece? Qual é a respiração em um estado de estresse, de euforia, de dor, de raiva? A respiração pela boca. Gente, é assim, só que esse ar que sai pela boca, a exalação, ela tem que ser conduzida com a voz. Vou fazer aqui para vocês entenderem como é. Então, é assim mesmo. Aí você vai fazendo até você liberar essa ansiedade, a dor, a raiva que vem, né? Porque vem a raiva, é incontrolável, gente. Não tem como, aquela ideia de que a gente precisa meditar, a gente precisa estudar, ganhar conhecimento, fazer exercícios e tal.
para poder ser mais relax, para poder ser paz e amor, para não sofrer. Gente, isso aí é uma ilusão. Não é assim. A não ser que você seja aí né, no caminho espiritual aí da busca há anos e você tem muito domínio sobre a sua mente, sobre o seu corpo. Mas normalmente a gente fala isso, que para você sim meditar, para você fazer exercícios, para você procurar esse autoconhecimento, técnicas que vão te ajudar para você poder sair facilmente desse lugar da ansiedade e da dor. Gente, para você poder sair, né? Bom dia, Plínio! Isso aí, relaxar é tudo, mas a gente precisa também saber entrar nesse estado de relaxamento. É justamente isso que eu tô falando. Como sair do estresse do corpo e ir pro estado do relaxamento, né? Então, quando você conhece essas técnicas, você sai rápido desse lugar. Então, o que eu tava falando... Você saber das técnicas da meditação, dos procedimentos, não quer dizer que você não vai ser atingido por esse estado ansioso, por essa dor, por esse estresse. Porque, gente, estamos aí, a gente não tem controle, né? A gente sabe muito bem disso, o que está acontecendo no mundo. A gente não tem controle das questões que podem acontecer na nossa vida, assim, o tempo todo. Qualquer coisa pode acontecer e que vai sim estimular o nosso sistema límbico, né? Nosso sistema límbico, que é o que? A fuga, que a gente reage rápido a uma situação. Então, se acontece algo que ativa esse sistema límbico, que é da fuga, que é da reação, o teu corpo vai reagir. Você vai fazer alguma coisa para você sair desse lugar, né? E aí, você conhecendo algumas técnicas, como essa que eu acabei de falar, da respiração pela boca, você vai inspirar e vai soltar a sua raiva, você vai soltar a sua dor. E você vai oxigenar todo o seu corpo, você vai oxigenar o seu cérebro e você vai ter pouco mais de centramento para lidar com as situações. Entende? Bom dia, Márcia. Bom dia, queridos. Como é bom ver vocês aqui também. A aula não deu certo, mas pelo menos vocês estão aqui. Estamos falando, né, desse corpo estressado. E outra coisa também. Quando a gente é atingido por essas situações, o nosso corpo, ele reage, ele contrai, né? O estresse, o que faz com a nossa fibra muscular? Contrai, enrijece, fica duro, tenso. Isso não acontece só quando a gente é atingido por essas situações inesperadas, né? Sabemos que uma vida estressante, uma vida ocasionada por essa ansiedade, que é o que a gente está vivendo, né? O nosso corpo vai somatizando, nosso corpo vai se enrijecendo, nosso corpo vai liberando toxinas, muita adrenalina, muito cortisol. E o enrijecimento da musculatura, enrijecimento do nosso corpo vai somatizando emoções, a gente vai reprimindo, comprimindo a emoção e pode virar uma dor no corpo, uma dor física, uma dor no próprio segmento do corpo, né? Então, a emoção vai levar ao estresse, a somatização, que conduz a uma dor, um desequilíbrio corporal. Entendem? Então, o que a gente faz para liberar? Quando a gente está com raiva, a gente está com dor, a gente tem que colocar para fora. Não dá para guardar. Imagina, a aula ia acontecer às 8h30. Se eu tivesse até agora estressada, com raiva, xingando todo mundo, xingando o sistema que não deu certo, me xingando também, porque foi culpa minha que o negócio não deu certo. Gente, eu estaria, assim,
muito dolorida até, com o meu corpo dolorido, porque eu iria contrair essa musculatura, meu corpo ia enrijecer, eu estaria aqui colocando mais ainda, mais cortisol, mais adrenalina, mais toxina no meu corpo. Amanhã eu poderia somatizar com uma dor no estômago, por exemplo, né? Porque pega aqui, plexo solar, né? Que é a situação que a gente não consegue lidar, né? O medo, a raiva ligada ao fígado, né? E o fígado aqui no nosso abdômen, então plexo solar. Poderia me dar uma desinteria, poderia me dar uma dor de estômago mesmo, né? E as pessoas que ingerem esses remédios assim para dor de estômago, sabe? Para digestão, efervescente e tal, nem sei o nome, que eu nem tomo, mas é porque engolem muita coisa, não sabem lidar com a raiva, com a digestão das situações. Aí vai somatizando e aí vão consumindo remédios porque essa emoção tá presa. E é nesse ponto que eu quero chegar, a emoção presa. O que é a meditação? O que o Tantra, o que a bioenergética, a meditação ativa, a dança fala sobre isso? Elas são uma ferramenta maravilhosa para a gente liberar essas emoções comprimidas no nosso corpo, para a gente liberar a raiva, a tensão, o estresse. Então, quanto mais a gente chacoalha, a gente dança, movimenta, alonga, abre o corpo, expande, a gente está liberando as emoções comprimidas, o estresse comprimido que está ali, né, preso. Então, nós vamos também dando espaço. As sabedorias ancestrais aí, do Tantra, do Yoga, do Budismo, né? Essas espirituais também, quem fala? A gente não tem que negar as emoções. Elas acontecem. A gente não tem que negar os sentimentos. Ela veio, gerou, nosso corpo já reagiu, já tá, entendeu? A questão é, a gente acolhe, sente, fala, ok, estou com raiva mesmo, estou estressado, essa situação não me fez bem, mas eu reconheço, meu corpo tá falando isso, meu coração tá acelerado. E agora, preciso dar um jeito de liberar, não posso guardar, não posso nutrir isso aí. Vai fazer mal para mim, vai fazer mal para as pessoas que estão ao meu redor também. E eu não vou encontrar solução para sair, eu não vou encontrar caminhos que me tirem dessa situação. Então nós acolhemos isso, fala, ok, estou com raiva, e agora? Vamos liberar de uma forma consciente, vamos liberar de uma forma saudável essa raiva, essa dor que eu tô sentindo. E aí que entra a meditação ativa. Por que eu fico dançando aqui o tempo todo, mostrando o movimento corporal? Porque eu tô estressada. Assim como todo mundo. Tô estressada, tô cansada, tô nervosa, tô ansiosa. Então, o que faz eu liberar essas tensões, essas toxinas, é o movimento que precisa sair do registro do meu corpo, do registro de cada célula, de cada membro, de cada músculo. Então, dançar, movimentar, soltar o ar, soltar a voz. Tem uma meditação ativa de Osho, que é a meditação dinâmica. Essa é pauleira, essa é forte. Que a gente leva para um cenário onde a gente pode socar, bater, assim, trazer aquela raiva primal do animal, sabe? Então você vai trazendo para a superfície do seu corpo a tua raiva, a tua angústia, a tua dor, o teu estresse. E aí você vai pegar um travesseiro, uma almofada, a cama, e você vai começar a socar. Você grita, você esperneia, você joga toda a sua raiva. E aí, depois de uns minutos, você retorna. Aí você retorna tão lentamente. Aí você retorna tão...
Tua respiração acalma, teu coração desacelera, você sente energia fluindo pelo seu corpo, porque o estresse foi liberado, né? E esse estresse não tem a ver, essa dor, essa raiva, angústia, não tem a ver diretamente a uma pessoa, entende? Às vezes é a situação, você está guardando essa emoção no seu corpo. Então não é necessário. Aí a gente tem que liberar, né? De uma forma saudável, de uma forma consciente. É aí que entra então essas técnicas tântricas, que eu sou apaixonada pelas meditações de Osho, acho muito benéficas, porque funcionam. Funciona porque elas são da vertente da bioenergética. E o que a bioenergética fala, né? A psicologia corporal fala que o nosso corpo ele reage conforme as emoções, conforme os sentimentos. Toda doença que aparece no nosso corpo é uma emoção reprimida. Existe um fundo emocional, sempre. Não tem dor, não tem doença que chega ao nosso corpo que não tem um fundo emocional. Eu vejo... Ai, gente, vai acabar minha bateria aqui. Acho que eu vou finalizar. Mas eu preciso concluir aqui algumas coisas. Não existe emoção então, que chega até, não existe dor que chega até o nosso corpo que não tem o fundo emocional. Então, se a gente não quer somatizar, se a gente não quer ter uma doença física, né, a gente precisa liberar essas energias. E aí, quando a gente sai dessas meditações ativas, a energia flui novamente, né? O oxigênio flui pelo nosso corpo, a gente expande, libera as couraças, que são essas armaduras que a gente fica, né? Que a gente faz no nosso corpo a fim de se proteger de uma dor. Então a gente tira, sai, treme. Então tem tudo a ver com a prática que eu ia dar também hoje do corpo consciente, porque, claro, o foco dessa aula é a pelvis, que vai acontecer amanhã, será a pelvis, mas aqui na pelvis a gente trabalha primeiro e segundo chakra. O que quer dizer o primeiro e segundo chakra? Eles são ligados à sobrevivência, eles são ligados à sexualidade, à criatividade, ao medo, à escassez. Então, imagine quanta coisa que a gente acumula dentro desses temas, quanta coisa que a gente não sabe lidar, né, com esses temas. A gente vai somatizando na pelvis, vai enrijecendo, vai contraindo, vai causando dor. E aí a gente vai para as práticas corporais, tântricas, bioenergéticas, de liberação do músculo pélvico, liberação dessa região para que essas emoções comprimidas, para que essas emoções que a gente não sabe lidar, saia. E às vezes sai de uma forma até não vai nem pro consciente, sabe? Vai liberando emoções, memórias do nosso corpo que condiz lá de quando a gente estava ainda lá no útero da nossa mãe, né? Porque tudo vem lá, né, das emoções desde da infância. Então a gente vai liberando essas questões, os traumas, né, as neuroses que a gente vai somatizando e às vezes a gente não tem noção, a gente não vem para o consciente quais são essas neuroses. E como que a gente sabe que está sendo liberado? Quando vem uma catarse, sabe catarse? Que às vezes a gente chora, a gente ri, a gente sente formigamento no corpo. São reações do nosso corpo liberando os traumas reprimidos, liberando as emoções reprimidas. E a gente vai liberando aí sem às vezes ter até consciência. Acabei de dar uma aula sobre isso também, sinto que estamos trabalhando com o mesmo propósito, mano. Aprendi muito com você. Gratidão, gratidão, Paula. É isso aí, né? Esse é um assunto, assim, eu acho que tá bem em evidência. E eu acho isso muito, muito, muito bom, muito justo. Nós precisamos de novas... Não que essa técnica é nova, né? Não que essa ideia, esse estudo é novo. Imagina, o Tantra
mil anos, né? A tradição, a linha espiritual mais antiga do mundo já falava sobre isso. Aí vem a psicologia corporal, a bioenergética, mais recente, né, moderna, afirmando que essas práticas fazem sentido e é necessário aí para o homem moderno, como diz o mestre Osho, né? As meditações ativas é a meditação do homem moderno, porque a gente é estressado, a gente é ansioso, a gente tem que saber liberar essas questões do corpo. Paty, qual o horário? O horário da aula, Flor, que vai ser amanhã do Corpo Consciente, vai ser às 9h30, tá? E como eu tive que reagendar a aula que seria hoje, eu abri o espaço agora, de hoje para amanhã, para fazer inscrição. Então, quem quiser estar fazendo novas inscrições, pode participar. Então, me chama inbox ali, que eu te mando o link, tá? Para você participar da aula. Tem o valor de R$25, tá? É 1h30 de aula. E aí, gente, a aula ficou tão incrível. Eu preparei uma aula muito bonita, com material em PDF, com a teoria, com a prática, pra gente dançar, pra gente conhecer algumas práticas de meditação ativa. Mas vai ser super especial. Eu acho que nada acontece por acaso nesse universo, né? Não era pra ser hoje, deu tudo certo. Então, amanhã vai dar boa. Amar.